Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estatisticast. Eu sou a professora Fernanda Maciel e esse é o meu podcast de estatística e dados. E aqui eu trago convidados que trabalham na área de dados, que fizeram transição de carreira, pessoas que são especialistas experientes em suas áreas, para te falar sobre várias possibilidades que você pode trabalhar nessa área. Você que está em transição, você que já trabalha, você que quer aprender mais, quer aprender outras possibilidades. A convidada de hoje é a Jennifer Frigo. Ela é especialista em marketing e growth. Ela é criadora de conteúdo no LinkedIn, também conhecida como a Jen IA ou Genia, e também é fundadora da Bichinhos da TI. Jennifer, seja muito bem-vinda ao Statisticast e agora, com as suas palavras, se apresenta aí para o pessoal. Oi, pessoal. Bom, como eu já fui brevemente apresentada, né? Meu nome é Jennifer Frigo. Eu sou uma pessoa muito nerd. Eu acho interessante falar sobre essas questões pessoais também. Eu sou uma pessoa muito nerd. Eu sou uma pessoa muito ligada na área da tecnologia. E na minha parte profissional, eu sou formada em marketing. é, Tenho MBA em Data Science Analytics. Toda a minha carreira, na verdade, ela é voltada para o marketing e para a área de dados, né? Porque tem algumas vertentes ali do marketing que são um pouquinho mais, é, não tanto voltada para a área de dados, né? E para crescimento e tudo mais, mas voltada mais para a área criativa, que acabam se completando no final. Então, eu acabei pendendo mais para essa área mais de dados, assim, mais de crescimento. Não que eu não olhe para outra área também, né? Eu sou uma profissional formada em marketing, enfim. Eu sou autista, então se vocês perceberem que o meu olhar de vez em quando acaba saindo ali da câmera, é por causa disso, né? Eu sempre gosto de falar para o pessoal entender por que às vezes eu não mantenho o olhar direto na câmera. Eu sou fundadora da Bichinhos da TI, que é uma empresa que ela é focada em ajudar os desenvolvedores, o pessoal da área da tecnologia no início da carreira, dando experiência prática para eles em projetos, né, para eles montarem o portfólio deles e tudo mais, porque quando a pessoa começa na área da tecnologia, ela fica um pouco perdida, assim, ela não sabe para onde ir, e principalmente na área da tecnologia, que tudo muda muito rápido, então a gente acaba dando esse suporte, conectando pessoas com muita experiência do mercado a essas pessoas júnior que estão querendo aprender. Então, a gente faz são voluntários de ambas as partes. Inclusive, eu também sou uma voluntária dentro da empresa, porque, como fundadora e voluntária, né? Porque a gente acaba fazendo essa conexão ali entre as pessoas, né? Eles precisam, os júnior precisam de mentores e os mentores precisam de júniores. Então, a gente faz essa conexão entre eles. Eu tenho mais de 10 anos de experiência. É, Como eu falei, eu comecei na área comercial, né? A área comercial é um dos braços, né? Uma das partes ali que marketing acaba olhando também. Então, eu comecei na área comercial há muitos anos atrás e decidi estudar marketing por indicação até de um gestor meu, logo no início da carreira, que ele percebeu que eu tinha essa visão um pouco mais estratégica, de longo prazo, e daí ele indicou para que eu, na visão dele, ele achava interessante eu estudar marketing. E foi por isso, né, que eu acabei entrando na área de marketing por... Isso é até uma coisa interessante de falar, que é, às vezes a gente está entrando na carreira, a gente acaba não ouvindo as pessoas que já têm um, uma trilha, assim, sabe, de experiência, e eu sempre pensei diferente, eu penso assim, que se a pessoa, ela tem muita experiência e ela já está com uma carreira consolidada, alguma coisa certa ali ela fez para chegar nesse nível, né? Então, eu sempre ouço muito o que as pessoas com bastante experiência falam, porque eles acabam dando atalhos ali pra gente, né? Formas, não é, que eles já passaram por isso e acabam ajudando, que nada mais é do que o que eu estou fazendo aqui agora também, né? Indicando como fazer e tudo mais. Então, assim, referente ao marketing, eu gosto de falar sobre growth porque normalmente quando eu chego para falar que eu sou uma especialista em growth, o pessoal não sabe, né, o que é growth.
Não sei, eu posso continuar Pode a continuar, já página? emenda aí. Você já estava Ah, tá. falando, né, do começo da sua carreira, que você escolheu Isso. marketing. Aí eu quero, então você fala do o que que é o growth, né? O que que é essa Uhum. área dentro do marketing, até por ser um nome em inglês, eu acho que as pessoas não, ou- eu acho que está Não começando agora a sabe. falarem mais, né? Uhum. E também falar sobre a sua ligação com a TI. Como assim? Você era comercial e você foi estudar marketing? Como é que você parou no TI? Fala um pouquinho disso também, essas duas coisas. E isso que é interessante. O pessoal, quando a gente fala assim, por exemplo, hoje eu sou especialista em growth, o pessoal fala, nossa, como tu fez essa transição? Essa é a pergunta no mercado de trabalho que eles fazem, sabe? Só que eu não vejo dessa forma, sabe? Eu não vejo, de verdade, eu não vejo dessa forma. Eu vejo a carreira, a minha, tá? E eu vejo das pessoas assim também. Eu vejo a carreira como uma escada, assim, sabe? E não tem, eu tenho a experiência lá no comercial, que é a parte de base, né, que a gente chama no mercado de trabalho de SDR, que é prospecção, daí depois tu vira o closer, que a gente chama na área da tecnologia, que é a pessoa que fecha os negócios e tudo mais, e aí eu fui, ou seja, eu fui de degrau em degrau subindo, sabe? E daí quando eu cheguei, aí eu me transformei em supervisora, da área comercial, depois gestora da área comercial. Aí quando eu comecei, foi aí que eu comecei a estudar marketing. E quando eu estudei marketing, daí eu entrei para a área de marketing e transitei de gestora comercial para gestora de marketing. Ou seja, tu entende que olhando a minha carreira, eu vejo ela muito como um degrauzinho, assim, sabe? Isso é interessante porque as pessoas às vezes acham assim, eu vou estudar aqui, vou fazer a minha graduação e já vou entrar no mercado de trabalho, sei lá, como gerente. Gente, até pode acontecer, né? Se tu tiver bons contatos, bom network, pode acontecer. O network, ele dá muitos caminhos de atalho. Só que é muito raro. Então, o comum, né, no dia a dia, é que as pessoas vão indo assim, degrau por degrau. Então, por que que eu comentei isso? Porque eu não entendo como transição. Eu entendo que eu agreguei a área comercial, agreguei o conhecimento de marketing, que daí marketing entra economia ali dentro, entra, enfim, branding, várias coisas. E aí depois o meu MBA em Data Science, que foi onde eu entrei bastante, aprofundei bastante na área de growth, porque o growth, assim, tem outras coisas também, mas o bruto, que eu poderia dizer, é tu pegar a área de marketing, que é toda focada em performance, crescimento, branding também, mas que é essa parte estratégica de marketing, e agregar dados. Se eu fosse resumir de uma maneira simples, é isso que é o growth. Então, esse é o Então, growth. Qual é a tradução de growth? Fala tá. sobre isso. A tradução de growth é crescimento. Quando eu falo que eu sou uma especialista em growth, pensa assim, ó, a empresa, quando ela está com um problema de crescimento ou quando ela está focando em crescimento, ela procura um especialista na área ou uma pessoa focada dentro da empresa só em rodar experimentos para conseguir o crescimento da empresa. Ela procura isso, ela vai no mercado de trabalho atrás desse profissional. Não é um profissional de marketing, é um profissional específico de crescimento. Que daí, se for olhar as experiências dele, normalmente o que eles preferem, que é o que quando eu desenvolvi o meu próprio perfil de profissional, eu fiz justamente assim, eu não fiz, como é que eu posso, eu olhei o mercado, eu estudei o mercado para ver o que mais precisava e qual era a dor, principalmente na área de marketing. E a dor na área de marketing era trazer esse profissional mais estratégico, mais analítico, mais focado em dados, mais, sabe, mais cientista, assim, sabe, dentro da área do marketing, que é uma coisa que faz bastante falta, assim, sabe? A área do growth, ela tem mais ou menos uns 10 anos. Ela foi cunhada, né, o termo growth hacking, ele foi cunhado pelo Sean Ellis, que é uma pessoa, inclusive, que eu tenho ali no meu LinkedIn, e já conheci pessoalmente, ele é incrível, assim, genial, ele é do Vale do Silício, e ele foi responsável por escalar algumas empresas, assim, bem conhecidas no mercado, já com essa metodologia de growth. Só que tem pouco tempo, sabe? Tem realmente pouco tempo growth. Então, é super natural que as pessoas não conheçam o que é growth. Quando chega nas empresas, elas não conhecem. E como que eu entrei nessa área? Eu estava formada ali em marketing e
aquilo me incomoda, eu já estava como gestora de marketing, aquilo me incomodava um pouco essa questão de é tudo muito subjetivo, a coisa é tudo muito subjetivo, e eu sou muito se eu fosse dizer, eu sou muito de exatas, mas eu não sou muito, não Analítica, é, talvez. é isso, essa é a palavra, muito analítica, isso me incomodava muito, e eu dizia, não é possível que eu me formei, eu tenho um pensamento, assim, de longo prazo, e só, na minha cabeça, assim, é só isso, não é possível que seja só isso, assim, sabe? E aí eu comecei a pesquisar, pesquisei aqui dentro, não achei nada, comecei a pesquisar fora, e, assim, tipo, nos Estados Unidos, na Europa, comecei a pesquisar fora outras coisas, assim, sabe? Para ver que não é possível, alguma coisa tem que ter que se encaixe com o meu perfil, assim, sabe? Que é a pessoa na área de marketing, mas que também seja muito analítica. Então foi onde aí eu encontrei o Growth Hacking, né, com o Sean Ellis e tudo mais, e aí quando foi, tipo, foi uma paixão, né? Eu gostei demais, porque daí quando tu estuda a área do Growth, tu percebe que ela é totalmente focada em dados, totalmente focada em experimentação, amostragem, crescimento. Então, tipo assim, ela é toda focada nisso. A gente é uma metodologia, né? Se for simplificar, assim, ela é uma metodologia de experimentação que na empresa o que que a gente faz? A gente tem toda a parte estrutural da empresa, que é marketing, vendas, produto, sucesso do cliente, enfim, toda a área da empresa. E a área de growth, o que que a gente faz quando a gente entra para implantar growth dentro da empresa? A gente faz uma que a gente chama de esteira de experimentação, que é uma esteira lateral a toda a empresa, que é a empresa ela tem os seus processos muito amarrados. E demora, por exemplo, se a gente for rodar um experimento, a gente quer lançar um produto experimental, a gente quer fazer um experimento até mesmo na área de marketing, uma ação experimental que não seja um projeto grande, é tudo muito amarrado na empresa e tem que ser assim para manter a ordem e tudo mais. É o comum que seja assim, né? Quando a gente passa esse experimento para a área para a esteira de experimentação lateral na empresa, a gente tem algumas dinâmicas de metodologia ágil, né? Enfim, que o Growth ele precisa muita metodologia ágil para. É que quem não é da área da tecnologia não vai entender muito, mas quem é da área da tecnologia sabe. A gente acaba trabalhando com sprints, enfim, coisas ali da área da tecnologia. Por causa da velocidade, a gente precisa da velocidade nos experimentos, né? E aí o que que a gente faz? A gente acaba diminuindo os impactos de erro, por exemplo, se der erro naquele experimento que a gente for fazer, a gente tem uma hipótese, né? Para fazer aquele experimento, a gente quer atingir tal coisa, a gente vai mensurar com tal métrica, vai envolver tais pessoas da empresa, só que a gente pega tudo aquilo que ia ser um projeto gigantesco e a gente diminui para minimizar os danos, assim, sabe? Então, aí a gente leva isso para a esteira de experimentação, que é, em vez de envolver, traduzindo agora, né? Em vez de envolver toda a área de marketing para fazer um experimento, a gente vai usar algumas pessoas, menor tempo, menor insumos, tudo pouco para diminuir os danos se aquele teste der errado, entende? Então, basicamente, o que a gente faz é isso, assim, sabe, nas empresas. E lembrando, todos os experimentos que a gente faz dentro da empresa, elas são focadas no crescimento. Aí, quando eu falo isso, às vezes as pessoas dizem assim, nossa, mas toda empresa já não é focada no crescimento? Inacreditavelmente, assim, não. Porque uma das coisas assim que a gente tem maior dificuldade na área de growth é de conectar todas as pessoas, que a gente chama de North Star Metric, que é a NSM, né, que é uma métrica para toda a empresa. E a gente tem muita dificuldade de conectar todas essas pontas, porque às vezes o marketing está focado numa coisa, a área de sales, de vendas está focada em outra, a área de CS, de sucesso do cliente, está focada em outra. É inacreditável. Parece que não, né? Porque são todos dentro de uma empresa, mas eu não sei de onde que acontece esses silos, assim, sabe? Entre uma área e outra. Então, a gente precisa minimizar, conectar, né? Até por isso que eu desenvolvi muito, mesmo sendo autista, eu desenvolvi muito a área de essa skill de comunicação comigo, que eu preciso conectar muitos gestores, muitas áreas diferentes, ou seja, a área de growth, ela não é uma área só de marketing, ela não é uma área só de dados, ela não é uma área só de produto, ela é um profissional que ele acaba trabalhando cross em toda a empresa, para fazer esses experimentos e rodar.
por que que a gente tem tanto contato com o pessoal de dados e até por que que eu entrei, né, é, com esse meu MBA em Data Science Analytics e desenvolvi, o meu TCC é todo em cima disso, da área de grupo, porque como eu sou apaixonada por isso, né, ele é todo em cima disso, que é a inteligência artificial aplicada a growth hacking e cultura de experimentação. Por que que por que que eu decidi entrar nessa área? Porque pensa, o growth ele é aquilo que eu falei lá no início. A gente é da área de marketing, mas a gente tem uma visão analítica muito forte e muito experimental, muito, sabe, estatística muito forte. Nada mais justo que, tipo, eu considero o pessoal da área de dados, assim, sabe, eu sempre tenho um cientista de dados trabalhando comigo, um engenheiro de dados trabalhando comigo, eu sempre tenho essas pessoas comigo porque eu considero eles como um braço direito, assim, sabe? Assim como não existe growth sem metodologias ágeis, que é para manter a velocidade, não existe growth sem o pessoal de dados. Então, até para validar se os dados estão certos naquele experimento que a gente está fazendo, enfim, tem muitas coisas assim. E aí eu achei importante fazer esse MBA em Data Science, para conseguir, ter conhecimento suficiente para conversar com cientistas de dados. Eu não conseguia conversar com eles, era muito difícil. Tipo, eu tinha as ideias, por mais que eu gostasse, né, de ser analítica, eu não conseguia validar aquilo. Tipo, não, tu precisa desse dado para rodar esse experimento. E eu não conseguia entender. Aí então eu disse, não, tá, eu tenho que me corrigir, né? Tenho que me arrumar, porque eu preciso pelo menos me comunicar com eles, saber pedir para eles que a gente faz, às vezes, a gente faz assim, experimentos na esteira de growth, a gente usa muito a análise frequentista e bayesiana, que é tipo análise para trás e para frente dos experimentos, e daí eu preciso chegar e conseguir conversar com eles de uma maneira que eu entenda minimamente e eles também, sabe? Que eu vejo que é o que falta muito, assim, falando agora do pessoal de ciências de dados exclusivamente, o pessoal de ciência de dados não consegue, por exemplo, às vezes ter essa visão, ele fica ali atrelado muito a ferramentas, muito umas coisas assim muito específicas, e aí eles não conseguem olhar que tipo, poxa, a minha entrega ela tem que ser focada para o melhor para a empresa, porque se a empresa está crescendo, sabe? Se todas as ações que estão sendo feitas, elas estão sendo direcionadas para o crescimento da empresa, todo mundo acaba ganhando com isso, né? Seja, enfim, PLR, cada empresa tem sua forma de retribuir ali os seus colaboradores, seus funcionários, né? Mas então, é isso, sabe? Eu sempre procuro ter o pessoal de ciência de dados, porque quando eu gosto de explicar isso, porque quando eu entro nas empresas, às vezes o pessoal diz assim, nossa, mas eu já faço isso que ela faz, o pessoal de ciência de dados, né? Só que é completamente diferente, porque eles não conseguem ter um olhar focado só em crescimento. Que é aquilo que eu te falei, é um profissional, ele só olha para isso. Ele só olha para o crescimento. Todas as ações que ele vai fazer é focada no crescimento. É a mesma coisa, por exemplo, para entender, fazer uma analogia assim para o pessoal entender, é a mesma coisa que quando tu contrata um especialista em qualidade para dentro da tua empresa. Ele só vai olhar para deixar tudo de acordo com as leis lá para a qualidade. Ele vai, sabe? Tipo, é muito específico. Então, o cientista de dados, ele acaba, assim, fazendo as análises e trazendo algo mais no nível robusto, né, para a empresa, mas não no nível macro. Porém, na empresa que eu estou trabalhando agora, por exemplo, foi um gestor de dados, foi um cientista de dados que rodou experimental o growth hacking dentro da empresa. Olha que interessante. E aí eles viram que deu certo e tudo mais, enfim, buscaram entender mais como é que funcionava o growth, né? E daí entenderam, não, agora chegou o momento da gente amadurecer um pouco mais isso e trazer um especialista para dentro da empresa. Ou seja, está vendo como é muito Tudo é conectado ali, casado, exato? né? Jennifer, você Uhum. falou isso. Aliás, eu tenho dois comentários. Um sobre essa questão de ser tudo amarrado na empresa, e parece que às vezes tem um pouco de uma contradição, né? Você falou assim, ué, mas toda empresa não está pensando em crescimento? E claro, de repente, se você pensar numa empresa grande da vida, né, numa Meta, num Google, eles têm todo um processo muito amarrado, muito bem desenvolvido, muito bem pensado, os caras são feras, né? Mas quando a gente pensa em empresa, às vezes até a padariazinha da esquina, né, é uma empresa menor mesmo de tecnologia. E principalmente quando está no começo, uma startup.
Às vezes o que a empresa quer é, né, se mostrar, vender, né, ter um lucro ou pagar Uhum, os custos. Então, às vezes, não chega nesse ponto de amadurecimento, de pensar em crescimento. Não estou falando se total. está certo ou está errado, mas assim, você Uhum, não chegou ainda. Então, assim, eu sempre dou o exemplo, né? Eu tenho uma lojinha de bolo. E assim, eu só quero que as pessoas conheçam o meu bolo, que as pessoas recomendem meu bolo, vender o meu bolo, ganhar um lucrinho. Eu não estou pensando, como que eu vou crescer a minha empresa, né? Então, eu achei muito legal que você falou isso, que as empresas, elas têm, quando estão querendo amadurecer, pensar no growth, pensar numa profissional. Eu achei o máximo, porque é realmente uma coisa que, às vezes, as pessoas sem esse conhecimento, não chega não é tão intuitivo, né? E um outro ponto que você falou foi a sua história, né? Como você, especializada em marketing e no comercial antes disso, buscou estudar, né? Se especializar nessa parte de dados e analytics para poder se comunicar com o pessoal dessa área. E já fica a dica para o pessoal, porque tem gente que pensa assim: eu vou para transição de carreira para ciências de dados. E às vezes não é uma coisa que você vai para, é uma coisa que você incorpora no seu conhecimento. E o vice-versa também. Inclusive, a minha trajetória foi até oposta à da Jennifer. Eu fiz faculdade de estatística e como era muito teórica, né? Quem conhece a minha história aí, eu não tinha aplicação na minha faculdade, a gente não trabalhou com dados na faculdade, sim, muito triste. Mas aí que eu trabalhei na área de marketing por coincidência, porque eu fiz estágio, eu amei. E aí que eu fui buscar uma especialização. Eu fiz um MBA, uma pós em marketing, porque era o contrário da Jennifer, né? Ela falou que ela sabia marketing, mas ela não conseguia conversar com o pessoal de dados. Eu estava analisando dados ali para o pessoal de marketing, eu não sabia nem quem era Kotler, né? Quem não é de marketing, o Philip Kotler é o autor do livro de marketing, que é a Bíblia do marketing, que é a primeira coisa que você lê quando você estuda uma coisa de marketing é um livro do Philip Kotler. Eu nunca tinha nem ouvido falar. Aí que eu fui buscar o estudar. Então, é aquilo. Eu não virei uma profissional de marketing na época, né? Agora eu sou professora. Mas eu fazia marketing analytics e eu fui especializar marketing para enriquecer como profissional, que foi o que aconteceu com ela. Então, já fica a dica aí, você que está estudando, às vezes você não vai. E às vezes você quer transicionar, você quer ir para uma outra área. Mas às vezes você pode só incorporar numa área que você já trabalha, principalmente se é uma coisa que você gosta. Tá certo? ex- exatamente. É porque, e tá tudo bem, sabe, tu querer mudar completamente, só que mesmo as pessoas que mudam, transicionam, né, e mudam completamente para outra área, eu digo assim, eu penso, nossa, mas o conhecimento que tu tem de anos, ele não vai sumir, entendeu? Tu não vai começar do zero, por mais que seja diferente, alguma coisa ou outra, e pensa, eu penso, né, pelo menos dessa forma, pensa, tá, mas o que que eu consigo trazer de para agregar esse conhecimento específico de marketing na área de dados, ou na área de dados para a área de marketing, sabe? E para mim deu muito certo, o pessoal me valoriza muito mais no mercado de trabalho, agora falando da parte prática, assim, sabe? O pessoal me valoriza muito mais, busca bastante, eles buscam um profissional de growth, mas eles acabam esbarrando em pessoas que só são formadas em marketing, ou só são formadas em publicidade, que é mais por favor, Abstrato, né? por Mas favor, o pessoal o pessoal de publicidade não me mate agora, né? Porque eles não gostam muito que a gente fale isso, mas é realmente mais abstrato, é mais focado em marca. Hoje em dia melhorou bastante, né? Mas não era tão mensurável assim, sabe? E, e quando tu acaba agregando esse conhecimento, o mercado de trabalho te vê de uma forma completamente diferente. O MBA, eu digo assim, que o MBA que eu fiz na USP na área de dados, ele me valorizou como profissional, sabe? Porque eu sabia da minha capacidade, sabia dos meus conhecimentos, os meus gestores antigamente sabiam também, enfim, eu era conhecida ali no mercado, no meu nicho, só que a valorização, sabe? Foi, tipo, eu não sei explicar, meio que é muito, não é da carteirada assim, mas é muito o reconhecimento no mercado. Precisa ter aquele reconhecimento, sabe? Não, essa profissional aqui, ela realmente estudou, ela desenvolveu, sabe? Ela passou um tempo dedicada a isso. Então, é esse reconhecimento. Porque não adianta, às vezes eu vejo muito pessoal também assim, eu sei isso, tá, mas tu sabe, e realmente às vezes sabe, tá? Sabe na prática, mesmo que as pessoas aprendem muita coisa na prática. Eu, pelo menos, sou assim, aprendo muita coisa na prática também. Mas não é só isso, muito importante tu saber na prática,
Mas é importante também tu validar o conhecimento, porque a gente vive em sociedade, que aí entra aquela questão de brand, né, de marca pessoal. Ai, vamos Tudo falar que sobre isso, Jennifer. Eu acho que você é uma pessoa tudo tem que ótima ser para falar sobre isso, né? muito intencional. Para quem não está no LinkedIn, a Jennifer, pelo menos para mim, ela é super famosa lá. Ela está Obrigada. muito presente, né? Ela realmente fez o seu branding. Então, assim, de repente, eu não sei quando você começou, eu quero que você conte a sua história, mas de repente, sei lá, 1 ano atrás, 2 anos atrás, né? Quem era Jennifer na fila do pão? Hoje em dia, eu entro no meu LinkedIn, a cada outro post que eu vejo, tem um comentário dela, tem um post dela, então, mas eu não estou dizendo que ela está ali, sei lá, só se mostrando. Ela está ali Basta. Uhum, acrescentando conteúdo, ela está comentando. Às vezes tem uma piada, tem uma graça, né? Porque assim uhum. também você se comunica como uma pessoa, mas você vê aquela. É uma forma de você mostrar o que você sabe. E não significa que você saiba de tudo, porque tem isso também, né? As pessoas acham porque eu estou nas redes sociais, eu sou professora de estatística, eu sei tudo de estatística. É, Né? não, não é. Então, Uhum, vamos não falar é. sobre isso, né? A pessoa que ela quer começar a postar conteúdo, ela deve fazer isso, deve ser estratégico. Foi coincidência? Como é que aconteceu isso para você, a ponto de você, né, também ser reconhecida pelo conteúdo que você produz? Sim, não foi coincidência, tá? O pessoal às vezes acha que sim, e é porque eu sou muito espontânea na minha forma de abordar e conversar e fazer os posts, isso é proposital. Eu poderia fazer um post extremamente técnico e muito, que a gente chama de é, conteúdo rico mesmo, né? Que é com densidade, sabe? Poderia fazer isso ali na rede social, só que assim, ó, usando de maneira bem lógica e estratégica. As pessoas elas têm a vida muito corrida. Isso é bem, né? Eu acho que é sabido para a maioria das pessoas. Todo mundo tem a vida muito corrida e ela não tem tempo para se dedicar e ler um texto muito complexo e, enfim, e longo. E não estou dizendo que não tem que fazer, tá? São só objetivos diferentes. Por exemplo, se tu olhar o meu perfil, ele tem assim, ele tem esses posts curtos, que é para prender a atenção, que eu uso para prender a atenção das pessoas, com aí sim, com coisas engraçadas, com perguntas, e não é só perguntas tipo genéricas, tu tem que fazer pergunta que a pessoa realmente pare para pensar e agregue o conhecimento dela para ti. Por que que eu faço isso? Porque eu, de verdade, eu quero me conectar com as outras pessoas que estão na rede social. E quando eu faço perguntas para elas agregarem conhecimento para mim, é uma troca. Eu estou ali também respondendo elas e aprendendo com elas. E outra coisa, tu dissesse assim que tu sempre vê comentário meu nos posts das pessoas, assim, né? É porque eu pensava assim, ó, eu tinha muita, até por, enfim, né? Por causa do autismo, eu tinha muito esse bloqueio de me expor. Assim, o pessoal às vezes não sabe, né? Mas eu sou uma pessoa introspectiva, muito introspectiva, embora não pareça. Quando eu tô fazendo reunião com diretoria, enfim, tudo, quando eu falo isso, o pessoal, tu é sim, eu sou muito introspectiva, só que já fiz curso de oratória, né? Já fiz muita coisa para tentar soltar, e tô sempre melhorando isso, para tentar soltar esse meu lado mais bloqueado, né? Então, quando eu faço isso de comentar, é porque eu penso assim, ó, eu sempre indico isso para os mentorados também. Eu digo, gente, se vocês não querem começar produzindo conteúdo no LinkedIn, tudo bem, porque às vezes eles têm essa trava, né? Tem medo, vão me julgar. Primeiro que eu já acho que isso assim, gente, pensa assim, ó, as pessoas, elas são muito. E não é de um jeito negativo, não, tá? As pessoas são muito egoístas, elas são muito focadas em si mesmo, no que elas estão fazendo, nas coisas que elas estão fazendo. Então, as pessoas, para tentar desbloquear isso da pessoa, as pessoas não vão te julgar. Vai experimentando, sabe? Vai testando, vai escrevendo, vai colocando, e tu vai entendendo como funciona a tua base ali no LinkedIn. Ou em qualquer, eu falo LinkedIn, mas isso funciona para todas as redes sociais, só muda o formato, enfim, essas coisas assim. Mas funciona para todas as redes sociais. Tu vai experimentando, vai postando e vai entendendo a tua base. A dica que eu dou para as pessoas tente soltar assim o medo de, nossa, será que eu posto? Será que eu posta? Assim, posta no sentido de é ali uma rede social, é sim um currículo, tá? É um currículo, é uma coisa ali que tu tá mostrando a tua marca. Eu digo muito assim, a gente é um produto, né? A nossa vida profissional é um produto. Então, como que tu vai vender esse produto que é tu, que é a tua profissão, a tua carreira? Então, pensa muito em como a pessoa que está recebendo ali o que tu vai falar, ela vai entender aquilo.
Por que que eu digo isso? Porque para não ficar uma coisa sem propósito, porque quando tu fica só produzindo conteúdo sem propósito, tu não atinge os objetivos. Pode ser, é legal, mas tu não atinge os objetivos que tu quer. No meu caso, a parte prática, por exemplo, eu era bem conhecida ali na área de marketing e tal, na área no meu nicho, sabe, no meu grupo de pessoas, enfim, nos meus colegas de trabalho. E eu queria ser, porque eu tinha feito o MBA em Data Science, eu queria ser conhecida na área de dados também. Por quê? Porque são áreas que se completam. Na minha visão, são áreas que se completam, se ajudam muito e tem um crescimento absurdo quando se unem, sabe? Então, eu disse, o que tá, beleza, o que eu preciso? Eu preciso conversar com pessoas influentes, né, nessa e conversar assim, genuinamente, sabe? Não ser, porque tu não consegue se conectar com as pessoas quando tu é um interesseiro, assim, sabe? Tipo, se tu dizer, então vamos fazer. Não é legal uma coisa. Seja genuíno e se interesse de verdade pelo que a pessoa está propondo. Que é aquilo que tu falou de agregar conteúdo, sabe? Quando eu conversava ali com o Heitor, com o Theo, logo no início, há alguns meses atrás, eu comecei a fazer essa movimentação, acho que em junho, julho do ano passado. Setembro foi. Não deu nem um ano ainda para tu ver. Então, antes disso eu era bem apagadinha ali, eu não estava tão presente e tudo mais. Mas o que tu faz? Tu agrega conhecimento, conversa, esteja presente, sabe? É que para mim isso é muito nítido, assim, sabe? Tu tá comentando uma coisa, tu tá se importando, se importe com a outra pessoa. Acho que esse é um bom conselho. Se importe, assim, com o que ela tá produzindo. Ela parou para escrever alguma coisa, eles são pensamentos dela, sabe? Então, responda de maneira assim um pouco empática e contribua realmente com o conteúdo dela. Isso faz, eu estou falando isso para o que a gente chama no comercial é criar rapport, né? Criar tipo conexão entre as partes, assim, sabe? A partir do momento que tu cria conexão entre as duas partes, todo o resto acaba indo consequentemente. As pessoas elas são muito focadas às vezes, e isso é um grande erro, em, beleza, vou vender no meu LinkedIn, vou vender no meu LinkedIn, ok, vou conseguir um emprego no meu LinkedIn. E aí elas não focam no principal, que são as pessoas que proporcionam isso. Entende? Então, e eu digo para o Heitor que eu cito muito ele, porque o Heitor, ele mesmo se, não sei se ele tem esse conhecimento de marketing, eu acho que agora ele tem um pouco mais de conhecimento, mas ele é muito assim focado em pessoas, sabe, em conexões reais. Então, é consequência. Não estou dizendo que não é importante. Tudo que, tipo assim, tu ficar conhecido no LinkedIn ou nas redes sociais, tu conseguir um bom emprego e ser valorizado. Eu só estou dizendo que tudo é consequência. Ah, pensa que as pessoas que tu tá ali contribuindo com elas e se conectando de verdade, elas são tua audiência, entende? Tu não vai tratar elas de qualquer jeito, assim, sabe? E, e sim, foi intencional porque eu queria realmente entrar no meio, na bolha ali da área de dados. E eu não poderia me envolver, por exemplo, tanto que eu me importo muito, eu digo para o Heitor, para o Theo, para todas essas pessoas, assim, até tu mesmo, todas essas pessoas que eu acho que são pessoas referência na área de dados, eu me importo muito com o que essas pessoas, elas pensam e falam. Porque, por exemplo, assim, se eu vejo que alguma coisa que eu estou fazendo não é tão legal assim para o pessoal da área de dados e não é tão legal também para o pessoal da área de marketing, eu junto essas duas coisas e eu, tipo, tento me moldar ali as ações que eu estou fazendo ali na rede social. Por que disso? É porque, assim, ó, a rede social, aí o pessoal pode dizer, nossa, mas eu não vou conseguir ser tão autêntica, tu parece ser tão autêntica e tal. Eu sou autêntica, porque uma coisa que é importante também, na área de branding, quando tá falando de branding pessoal, não é tu criar um personagem que que não é tu, porque tu não consegue sustentar isso por muito tempo. Então, na hora que tu tá fazendo a construção da personal branding ou da tua, enfim, né, da marca da empresa que tu tá fazendo, ela tem que ser muito bem pensada com coisas que tu realmente acredita, porque senão tu não consegue sustentar isso por muito tempo. Então, quando eu comecei pode ver que eu falo sobre autismo, é uma coisa que tem a ver comigo, essa coisa de ser engraçado e falar coisas assim que, tipo, o pessoal diz que é engraçado, né? Mas isso não é proposital, é que o pessoal acha que eu sou engraçada por causa de quê? Porque o autista, ele não tem muito filtro no falar as coisas.
Então, o pessoal acha engraçado, eu digo, gente, isso nem era uma piada, sabe? O pessoal acha engraçado, mas é porque é a visão atípica do mundo, assim, sabe? Então, isso não é proposital, eu só tô sendo, isso realmente eu tô sendo eu mesma, assim, sabe? Então, e aí as pessoas acham engraçado. E é bom isso, porque, como eu falei, indiferente se é uma empresa que está comprando o teu produto ou te contratando, enfim, é sempre uma pessoa, sabe, do outro lado. Então, se conectar emocionalmente com as pessoas é muito importante, é o que o pessoal de marketing sempre foca, né, em tentar se conectar emocionalmente com as pessoas, entregar valor primeiro, assim, é uma dica que eu dou, assim, entregue valor antes de querer alguma coisa, que a gente, por ser naturalmente egoísta, o ser humano, a gente primeiro quer alguma coisa para depois entregar valor. Não, entrega primeiro o valor, agrega na vida da pessoa, e é meio que, tu não precisa pedir, entendeu? É meio que natural, o ser humano, ele tem essa coisa de, nossa, aquela pessoa foi tão legal comigo, fez uma coisa tão legal comigo, sabe, me ajudou, por que que eu não vou contribuir? É meio que natural. E aí, se a pessoa não fizer também, tá tudo bem, tu fez a tua parte, tu fez o bem lá pro outro, e segue, vai pro outro, entendeu? Vai ajudando sempre conforme tu puder. Posso Então, só fazer uma adição pode. aqui? Quando você Uhum, fala para a pessoa ser autêntica, a pessoa ser genuína, eu concordo, mas eu acho que também tem que ser autêntica com filtro, né? Com filtro do isso. bom senso. Porque tem pessoa que fala assim, não, eu sou assim mesmo, eu sou sincera, eu falo o que eu penso. Mas você tem que Não, pensar que você está sendo ali exposto, né? É como se você chegasse avaliado. numa festa, e aí você abre o LinkedIn, você entrou numa festa. E aí tem aquela pessoa inoportuna, enchendo o saco dos outros. Aí você já olha aquela pessoa, af. Então é mais ou menos isso. Só que pensa que quem está entrando na festa é um potencial, uma pessoa em potencial que pode te contratar, né? Tem muita gente olhando no Exato. LinkedIn e não falando nada. Então pensa, pô, você está numa festa e podem ter pessoas ali que podem te contratar. Como é que você vai se comportar? Não, como você falou, não é para ser fake, não é para criar um personagem, seja você, mas Bom seja senso, né? você com uma boa noção. Eu acho que essa é a questão. O conselho dos antigos, de novo, é por isso que eu gosto, tipo, sabe, pensa assim, ó, tu gostaria que fizessem aquilo para ti? Tu gostaria que falassem aquilo para ti? Se tu não gostaria que te tratassem daquela forma, então não faça, não é nem questão de você faça, é só não faça, isso é, é- como é que se diz, como é que a gente fala, o autista diz que não é a máscara social, mas é uma coisa que, tipo, para conseguir viver em sociedade. Já pensou se, tipo, todo mundo fizesse o que dá na telha? Seria um caos a sociedade, entendeu? Não pode. É isso que eu digo. Às vezes o pessoal tem que dizer, nossa, então, mas eu vou ter que ser uma. Não, gente, é questão de bom senso e conseguir viver em sociedade. Tu não vai fazer tudo que tu quiser na sociedade. Tu não pode fazer, né? Senão seria caótico. Tem que ter um minimamente ordem ali, né? Então, é isso. Quando eu digo tu pode ser autêntico, mas bom senso, por favor, bom senso, porque sim, tem pessoas te olhando, sim, tem pessoas te avaliando e elas podem. Tu não vai ter conseguir. Outra coisa, tu não vai conseguir agradar todo mundo também, tá? Isso é impossível no marketing, ou enfim, em qualquer lugar, isso é impossível, não acontece, porque as pessoas têm gostos diferentes. Mas pensa assim, que tu tem que ser uma pessoa agradável para a grande maioria, digamos assim. Mais de 50% daquelas pessoas que te acompanham. E então tu tem que ser uma pessoa um pouco agradável. Pode ser engraçada, pode ser crítico, tu não precisa também, né, não ser crítico, tu pode sim ter a tua opinião e análise, mas tu tem que ser inteligente na hora de se posicionar, sabe? E sobre Porque é essa como. questão desculpa, essa questão do posicionamento, muita gente vem criando conteúdo, né? Seja no LinkedIn, Uhum, seja em qualquer rede social. Aí eu uhum, vou fazer uma pergunta que pode ser uma pergunta aqui do ouvinte. Ainda tem espaço? Ainda dá para. Já não está saturado? O pessoal ama a pergunta do saturado, né? uhum. Tem espaço, porque pensa, se tu partir desde o princípio, lá, agora falando em coisas técnicas, né? Se tu for partir desde do princípio, não existe outra Gênia, não existe outra Fernanda, não existe outra, sabe? Não existe outra pessoa como tu. Então, como a gente. Então, quando tu for construir o teu conteúdo sobre determinada coisa, indiferente da coisa que tu vai fazer, se é sobre dados, se é sobre economia, se é sobre marketing, não importa a área que tu estás, pensa que vai ter a tua visão em cima daquilo. Vai ter, por isso que é importante de sempre trazer um pouquinho do que é a pessoa junto ali no conteúdo. Porque se tu for fazer só conteúdo genérico,
que todo mundo faz, conteúdo genérico que eu falo assim, é não trazer as tuas, um pouco de quem tu é para aquele conteúdo. Chat GPT? Se tu for ficar só se enfocando porque às vezes o pessoal também pode trazer só conteúdo técnico. Não, fala um pouquinho, sabe? Traz um pouquinho da tua identidade para aquilo, sabe? Traz um pouco do que tu é para aquilo. Porque daí a pessoa vai bater o olho, vai ler ali e dizer, esse conteúdo, a gente não precisa nem ler o nome, esse conteúdo é da Jennifer, esse conteúdo é do Heitor, esse conteúdo é do fulano, sabe? Já consegue identificar. Por quê? Porque isso se chama a marca pessoal da pessoa. Tu não precisa nem olhar o nome, tu sabe que aquela pessoa. Por quê? Porque ela trouxe um pouquinho dela ali, sabe? Então, produz sim o conteúdo da tua área, né, seja qual área for, e traga um pouco de quem tu é para o conteúdo. Isso vai diferenciar de todos os outros. E outra coisa, se tiver essa dificuldade de começar a produzir conteúdo, porque é uma barreira gigante, eu sei como é difícil, começa comentando no post das pessoas que já produzem conteúdo. Por quê? Elas vão olhar, elas vão ler ali o teu conteúdo, porque eu considero como micro pílulas de conteúdo, assim, sabe? Elas vão ler o teu comentário e vão, pô, que legal, tá contribuindo e tal. Elas vão, é um sentimento bom. Se tu não for novamente, se tu não for uma pessoa muito sem Agradável. noção, é desagradável, né? Porque daí também aí tu vai dar a pessoa vai olhar e vai ter uma sensação, nossa, sabe? Tipo, isso não é legal. Agora, uma coisa assim que até no próprio até no trabalho, né, onde eu tô, e nos outros também, o pessoal dizia, eu acho muito, eu paro no horário do almoço, eu acho muito engraçado quando eu paro só para ler os comentários da Jennifer no horário do almoço nos posts, assim, sabe? Porque eles riem, porque é engraçado para eles. Eu só estou comentando, né? Na minha cabeça, eu só estou comentando e contribuindo, porque o meu foco é comentar e contribuir no post das pessoas. E para eles, eles acham engraçado porque eu tenho uma visão diferente do mundo. Então, fica engraçado para eles, sabe? Então, olha só que legal. É aquele momento de escape, assim, para a pessoa, sabe? A pessoa lembra de ti de uma maneira agradável. Agora, se tu for só aquela pessoa que, nossa, critica, não estou dizendo que é errado criticar, gente, dá para criticar de maneira inteligente. Agora, se tu for aquela pessoa que só critica, ou só fica falando de coisa ruim, ou só fica falando, ou outro extremo também, fica falando só de coisa boa, que daí fica genérico demais, sabe? Tem que ter pensa assim, um Fica equilíbrio muito, nas coisas. como dizem, né? É o LinkedIn Disney. Tudo é muito Isso, aí vira perfeito, lindo, uma realidade, a maravilhoso. pessoa não se conecta, exatamente, porque vira uma realidade que a pessoa não tem ali, sabe? Que a pessoa vai dizer, não, não vivo aquilo ali. Então, sempre traz um pouquinho é um pouquinho da pessoa mesmo, sabe? Uhum. Por isso que é personal branding, traz um pouco da tua realidade. Isso conecta com outras pessoas. Se importar com as outras pessoas, mostrar um pouquinho de quem tu é, eu acho que isso, todo o resto é consequência. Agora, se tu só foca em, não, eu vou ter audiência ou vou vender no LinkedIn, se tu for focar só nisso, aí tu perde toda a essência do que é conectar com as outras pessoas, sabe? Eu Jennifer, vejo eu dessa forma. adoraria continuar o nosso papo, mas a agenda da moça é apertada. Ela tem horário. Então, infelizmente, a gente tem que encerrar daqui a pouquinho. Antes da gente encerrar, a pergunta muito importante aqui do Statisticast, que são as suas sugestões. Você, como especialista, né, e tudo que você falou, eu acho que já contribuiu bastante, mas gostaríamos de uma sugestão de livro e uma pessoa ou um canal que te inspire e assim possa inspirar os nossos ouvintes também. Ah, ótimo. Para livro, eu vou indicar o Growth Hacking. Eu sei que pode parecer. Bom, para quem não é da área, não vai parecer, mas para quem é da área de growth, isso é como se fosse a Bíblia do growth. É como Kotler ali, a Bíblia do marketing, Growth Hacking é a Bíblia do growth, que foi a pessoa que, né, idealizou tudo isso e desenvolveu tudo isso. Eu indicaria as pessoas lerem esse livro. Foi o primeiro livro que eu li na área e eu comecei da maneira mais correta possível, eu acredito, que é já com a pessoa que inventou aquilo, então, ou seja, já foi tudo muito certinho, sabe? Então, eu me interessei pela área da Jennifer, acho legal, então leia Growth Hacking, esse livro do Sean Ellis, e inclusive a pessoa para vocês acompanharem é ele, porque eu sempre, pensa assim, o meu TCC ele foi desenvolvido através de um estudo que ele fez, acadêmico, e mais um estudo de inteligência artificial, ou seja, ele é uma pessoa muito referência. Então, sigam ele para aprender com ele. Ele
ele é nível mundial, assim, não fica só nos Estados Unidos, sabe? Ele é nível mundial, ele dá palestra em todos os... Agora ele está muito focado na Ásia também, porque, enfim, o pessoal de Growth sabe, o pessoal da Ásia agora está muito forte em questão de crescimento e tecnologia, então ele já acabou indo para lá também, porque eles estão bebendo muito disso. Então, para seguir pessoa, para seguir o Sean Ellis, e o livro para ler é Growth Hacking. Tá. Acho que isso já, Os já links estão aqui embaixo, já pode clicar lá, seguir e adquirir o livro. E antes da gente encerrar, agora deixe o convite para quem não te conhece ainda, conhecer o seu trabalho e te acompanhar nas suas redes sociais. tá. Pode me seguir enfim, todas as minhas redes sociais é Jennifer Frigo, Jennifer com 2 Fs, tá? Não com 2 Ns, 2 Fs, é diferente, é um N e 2 Fs. E a minha rede social preferida é o LinkedIn, então eu vou estar sempre muito mais presente ali no LinkedIn, porque é uma rede social de negócios, né? Então é um assunto que eu gosto muito. Então, pode me seguir ali no LinkedIn também. E eu gostaria também que eles seguissem, se possível, a página Bichinhos da TI, ou seja, para se interessar para ser mentor, ou se interessar para, quero conhecer a área da tecnologia, quero entrar como júnior na área da tecnologia e não sei por onde começar, o que que eu faço. É tudo gratuito, tá, gente? A gente não cobra, por isso é tudo gratuito, né? A gente faz essa conexão entre as pessoas e os projetos, é tudo gratuito. Então, seguir no LinkedIn também a página Bichinhos da TI e entrar na comunidade, conversar com o pessoal, trocar ideias sobre a área da tecnologia. Eu acho que é mais isso. Esse é um pouquinho, assim, de quem eu sou, sabe? Eu adorei, realmente é uma pena que o seu horário seja bem apertado, mas eu agradeço muito essa participação aqui. Eu acho que tudo que você falou contribuiu muito, né? Falar sobre essa parte de marketing, pelo menos para mim, é uma parte que eu amo, que me interessa muito. E eu espero que também para os nossos ouvintes, essa parte também do branding é uma coisa muito importante que a gente tem que pensar, né? A gente tem que ser realista. Veja, não, se eles gostarem do meu CV, eles vão me contratar. Gente, já estamos, né? No novo século não é assim, 1980 mais, que era só você deixar o CV cair no chão e conseguir um trabalho. Hoje em dia não é assim, a gente tem que ser estratégico realmente. É por isso que a gente busca estudo, busca especialização. Você tem que mostrar que você sabe, né? Então, eu acho que agregou bastante. Eu queria agradecer a sua participação aqui. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada mesmo de coração. Tá, até a próxima. Deixe o seu comentário aqui embaixo e não deixe de também curtir o vídeo e deixar a sua avaliação no Spotify. Até a próxima. Tchauzinho.